Continuação do assunto, o processo experimental. Existe um pouco de confusão com respeito a esses próximos dois vocábulos, sujeito e objeto. Eu prefiro evitar o uso de sujeito e objeto, mas é usado bastante nos artigos, então você tem que se acostumar com essa confusão, você tem que tomar cuidado. A definição mais usada é quando o sujeito é uma unidade experimental, que é uma pessoa. O sujeito é simplesmente uma pessoa. É uma unidade experimental, unidade às vezes de observação, mas é uma pessoa. Para outros pesquisadores, sujeito é a mesma coisa de unidade experimental, então tem que tomar cuidado aqui. E objeto é usado no sentido de sujeito manipula um objeto. Então, o objeto seria uma unidade experimental que não é uma pessoa. Mas, infelizmente, existe essa confusão na literatura quanto a esses termos. Um fator é simplesmente o botão que eu falei antes, do qual eu falei antes. São as variáveis independentes que, de fato, eu vou alterar no ensaio de experimento. Eu posso até ter uma variável que poderia ser uma variável independente, mas eu decido por algum motivo manter o seu valor constante, então ela deixa de ser uma variável, ela vira uma constante. O que é realmente manipulado são os fatores, portanto. O nível é um valor particular de um fator, então se eu tiver um fator f, que pode assumir valor A, ou B ou C, eu posso girar esse botão para assumir um desses três valores, então A, B e C são os níveis. Tratamento é usado para representar o conjunto de níveis para todos os fatores. Se eu tiver dois fatores, o primeiro fator tem nível, digamos, A, e o segundo fator tem nível 5, então o conjunto A5 seria um tratamento que é usado num determinado ensaio experimental. Agora eu posso falar de unidades experimentais. Então, a unidade experimental é um pouco complicada aqui, temos que tomar cuidado que a computação é um pouco abstrata às vezes. Mas se você pensa num experimento na área médica, por exemplo, você tem um tratamento que é aplicado a alguém, a um paciente, né? Ou a vários pacientes. E esses pacientes são escolhidos randomicamente de uma população de possibilidades, de pacientes possíveis. Então, a unidade experimental aqui seria o paciente. Então, em geral, a unidade experimental é o quem ou o que recebe os tratamentos. Os tratamentos são aplicados àquela unidade e nós vamos observar aquela unidade, nós vamos recolher atributos daquela unidade experimental para tirar os nossos dados. Então, os tratamentos são aplicados às unidades experimentais do nosso experimento. Pegue o nosso exemplo da comparação de duas técnicas X e Y, da qual falamos agora há pouco. Vamos supor que eu esteja usando essas duas técnicas em projetos de desenvolvimento e que isso seja feito e que esses projetos e essas técnicas sejam usadas por desenvolvedores. Então, quais seriam as unidades experimentais? Será que é desenvolvedor? Será que é o projeto de desenvolvimento? Então, se você tiver vários projetos de desenvolvimento e você tiver vários desenvolvedores, vamos pegar essa situação por enquanto. Tem vários projetos, tem vários desenvolvedores nesses projetos e você vai aplicar a técnica X e a técnica Y para poder comparar as duas técnicas. Então, o conjunto, ou as unidades experimentais seriam justamente o desenvolvedor e o projeto em conjunto que formariam as unidades experimentais. Agora, nós queremos várias unidades experimentais para que a gente possa obter dados de cada uma e fazer um tratamento estatístico. Então, se eu só tivesse um projeto de desenvolvimento, por exemplo, e vários desenvolvedores, o projeto de desenvolvimento não é mais unidade experimental, porque só tem um. Então, aí apenas os desenvolvedores seriam as unidades experimentais. Ou, se você tivesse, ao contrário,
todos os desenvolvedores de um mesmo projeto usando uma determinada técnica ou X ou Y, então o desenvolvedor deixa de ser a unidade experimental, é apenas o projeto que fica como unidade experimental, porque dentro de um projeto todos os desenvolvedores usariam a mesma técnica. Então você vê que não é às vezes tão simples saber quais são as unidades experimentais, mas lembra da associação ou do paralelo feito com o paciente recebendo um tratamento médico. Claramente, as unidades escolhidas devem ser representativas da população, então deve haver algum tipo de escolha randômica feita aí das unidades experimentais. Agora, lembre que, embora as unidades experimentais afetem a resposta que a gente vai colher, a gente não está querendo comparar unidades experimentais. Eu não quero comparar desenvolvedores, eu não quero comparar projetos de desenvolvimento, no meu exemplo. Eu quero comparar as técnicas. Então, as unidades experimentais afetam a resposta, mas não é nosso objetivo compará-las. Unidade de observação é quase sempre a mesma coisa da unidade experimental, mas às vezes eu posso ter uma unidade experimental que não pode ser diretamente observada. Por exemplo, eu não posso observar um processo de desenvolvimento. Então, se o processo de desenvolvimento for uma unidade experimental, mas não pode ser observado diretamente, eu vou ter que escolher outras unidades de observação, como pessoas, programadores, código, banco de dados, de bugs, de issues. Essas coisas poderiam ser unidades de observação. Mas muito frequentemente não há diferença entre essas duas coisas. Um ensaio, também chamado de teste ou run, é simplesmente uma execução do experimento usando um tratamento particular com um certo conjunto de unidades experimentais. Então, o experimento como um todo consiste de vários ensaios. Alguns ensaios poderão repetir os mesmos valores de tratamento. Quando a gente tem aleatoriedade, a gente repete para poder fazer testes estatísticos, e podemos fazer ensaios com tratamentos diferentes, claramente, para poder fazer comparações. Um design de experimento é simplesmente a escolha de todas as coisas que a gente falou até agora. Você vai escolher as variáveis dependentes, os fatores, os tratamentos, quais são os valores mantidos fixos para outras, o que eram variáveis independentes que viraram constantes, o número de repetições que eu vou fazer para cada tratamento. O conjunto de tudo isso é um design experimental ou design de experimento. O processo experimental como um todo, agora, usa os passos que vocês estão vendo aqui. É muito semelhante aos passos que vimos para um estudo empírico genérico. Temos a concepção na qual definimos objetivos e hipóteses. Temos planejamento e design, no qual nós vamos determinar variáveis, tratamentos, vamos examinar ameaças à validade. Na preparação, temos que preparar os participantes, fazer treinamento, comprar as ferramentas e instrumentar meu sistema, configurar qualquer sistema de computação utilizado e fazer um experimento piloto, um dry run, para ver se está tudo funcionando direitinho. Depois você executa seu experimento para seguir o seu design e realizar as medições. Você analisa os dados, que é um assunto que eu trato em outro momento aqui nessa disciplina. Você faz a apresentação, empacotamento e disseminação dos resultados e esperando que haja um uso concreto, por exemplo, na tomada de decisão, ou que alguém realmente use os seus resultados. Muito obrigado.